Assim como Napoleão, o Gandalf também tinha um cavalo branco. Só que não um simples, era o cavalo branco. Se escreve Shadowfax, mas se fala Shadowfax, o senhor dos Mearas. E esse vídeo é sobre ele. Durante as Duas Torres, o Gandalf o apresenta como o senhor de todos os cavalos. Isso porque ele descende de uma raça conhecida como Mearas, cavalos selvagens encontrados no norte da Terra-média. Os cavalos dessa raça eram famosos por ter hiperinteligência e por serem velozes como o vento. E se estiverem falando do vento que está batendo em Porto Alegre, eram rápidos mesmo. E a força e resistência deles os tornavam aptos a combates e também grandes viagens. Ou seja, o bicho era brabo. Esses cavalos eles eram montados apenas pelos reis de Rohan e seus filhos, o que lhes rendeu um pedestal de dignidade, e a história de como eles foram domados nos remete aos tempos do Eorl, o jovem, que ficou órfão quando seu pai, o Léod, tentou adestrar o primeiro dos Mearas, que recebeu o nome de Felaroth. Então o órfão Eorl rastreou a criatura e exigiu que ela lhe servisse como retribuição à morte prematura de seu pai. A princípio, claro, o Eorl queria matar o bicho, mas aí percebeu que ele era inteligente demais e entendia a fala dos homens. O cavalo e o cavaleiro ficaram famosos após ajudar Gondor, e em troca, esses homens são convidados a permanecer em Calenardon, que logo em seguida vira Rohan. E por conta do Felaroth e do nome Rohan, os habitantes dessa área passam a ser os Rohirrim, que significa senhores dos cavalos. Daí em diante, apenas os reis dali tinham o direito de montar os Mearas, pois eles conquistaram isso em batalha. Só que quem monta ele é o Gandalf. Isso porque o Shadowfax era o cavalo do rei Théoden. Mas quando o Mago Cinzento escapa da Torre de Orthanc, a águia o deixa em Rohan no período no qual a mente do rei estava envenenada pelo Saruman. Desconfiado das atividades do mago, o rei manda ele pegar o cavalo que quisesse para ir embora de uma vez. Pode escolher qualquer um, só sai daqui. E assim ele escolhe o cavalo do rei. A princípio ele cavalga até o Frodo e manda o Shadowfax embora de volta para o seu dono. Mas quando ele ressuscita como o branco, ele invoca novamente esse corcel, provando que apesar de ser do Théoden, foi domesticado pelo Gandalf. Claro que o rei de Rohan sentiu falta do seu cavalo, mas como ele já obedece o mago e vai sempre ao seu encontro, ele percebe que o Gandalf se tornou o mestre natural dele. E por conta da cor do cavalo e das vestimentas do Gandalf, ele passa a ser chamado de o Cavaleiro Branco. Nos filmes ele é brevemente mencionado e só dá para perceber que ele é muito rápido, mas na verdade ele teve um papel fundamental por conta da sua velocidade, óbvio, de dar vantagem ao mago em diversas ocasiões, diminuindo os tempos de viagens e também por entender a língua dos homens. Resumindo, Tolkien pensou até no background do cavalo. Vale dizer que o Gandalf ter pego o Shadowfax resultou em o Théoden ter que escolher uma outra montaria, e ele escolhe o Snow Mana, provavelmente outro dos Mearas, e que foi quem matou o rei ao esmagá-lo quando caiu em cima dele na batalha nos campos de Pelennor. Servo fiel de seu senhor algoz, filho de Pesperto, Snaumana veloz. Ou seja, se vê um desses numa corrida por aí, pode apostar nele, sem medo. No mais, obrigado por assistir, vou deixar aqui como sugestão um vídeo explicando como Elmer se tornou o rei de Rohan, e o outro explicando como Gandalf conseguiu escapar de Isengard depois de ser aprisionado pelo Saruman. Valeu!